Ele tinha certeza absoluta de que nunca poderia ter filhos. Até que sua faxineira apareceu com uma revelação que mudou tudo. O milionário não fazia ideia do que estava prestes a descobrir, e quando a verdade veio à tona, ele ficou completamente sem chão. Antes de mergulharmos nessa história surpreendente, comente aqui abaixo de qual cidade você está assistindo. Vamos ver até onde essa história vai chegar. Agora prepare-se, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Benjamin Carter tinha tudo que o dinheiro podia comprar: uma mansão imponente, carros reluzentes e uma conta bancária que parecia nunca secar. Aos 38 anos, era um empresário de sucesso, admirado por muitos, mas dentro de si carregava um vazio que o luxo não preenchia. O silêncio em sua casa era ensurdecedor, mais alto que o vento que soprava lá fora. Ele era estéril, uma verdade que o assombrava como uma sombra. Em uma sociedade que media o valor de um homem por sua descendência, Benjamin se sentia um fracasso, mesmo com todo o seu poder. Nas reuniões familiares, os olhares julgadores o atravessavam como facas. Um homem sem filhos não é homem, diziam os sussurros disfarçados de brincadeiras. Ele tentava ignorar, mas cada comentário abria mais a ferida. Cansado da pressão, certa manhã decidiu fugir por algumas horas. Pegou o carro e dirigiu sem rumo pelas ruas desertas dos subúrbios, buscando um alívio temporário daquelas paredes que o sufocavam. Foi então que avistou um pequeno café, um lugar simples que nunca havia notado antes. Algo o chamou ali, como se precisasse de um respiro. Dentro do café o ambiente era acolhedor, longe da ostentação a que estava acostumado. Atrás do balcão, uma mulher de olhos cansados, mas com um sorriso gentil, carregava bandejas de um lado para outro. Seu crachá dizia Emma Walker. Ela era uma mãe solo, batalhando para sustentar seu filho de 5 anos, Lucas, enquanto limpava mesas e servia clientes. Quando se aproximou da mesa de Benjamin, ele, com seu tom autoritário habitual, fez o pedido. Mas Emma, diferente de todos que ele conhecia, não se intimidou. Com firmeza suave, corrigiu-o ao perceber que ele havia pedido algo errado. Aquela atitude o desarmou. As palavras dela, simples e diretas, atravessaram a armadura que Benjamin construíra ao longo dos anos. Havia algo em seu olhar, uma honestidade crua, uma força quieta, que ele não encontrava nas pessoas de seu círculo. Ao voltar para o carro, o peso da solidão ainda o acompanhava, mas agora misturado a uma faísca de curiosidade. Quem era aquela mulher que, em poucos minutos, o fizera questionar suas próprias verdades? Uma ideia começou a tomar forma em sua mente. E se ela pudesse trazer algo novo à sua vida? Determinado, traçou um plano: contratá-la como faxineira em sua mansão. Oficialmente, seria para ajudar com a limpeza, mas no fundo, ele queria entender o que havia nela que o intrigava tanto. No dia seguinte, Emma limpava a última mesa do café quando Benjamin reapareceu. Ele parecia diferente, menos apressado, talvez mais pensativo. "Podemos conversar um instante?" perguntou, a voz firme, mas com um toque de gentileza. "Claro", respondeu ela, hesitante, secando as mãos no avental antes de se sentar. Ele respirou fundo, como se escolhesse cada palavra com cuidado. "Quero te oferecer um emprego. Sei que parece estranho, mas gostaria que você trabalhasse na minha casa. Preciso de alguém com sua dedicação." Emma franziu a testa surpresa. "Trabalhar na sua casa? Mal te conheço. O que eu faria lá? Entendo que é incomum", ele continuou, inclinando-se ligeiramente. "Mas acredito que pode ser bom para nós dois. O pagamento seria bem maior que aqui. Preciso de ajuda para organizar a mansão." Emma ponderou. A oferta era tentadora. O dinheiro mudaria a vida de Lucas. Mas havia um nó de incerteza em seu estômago. Após um silêncio tenso, ela assentiu. "Tudo bem, eu aceito. Mas não sei nada sobre cuidar de mansões. Vou fazer o melhor que puder." Benjamin sorriu aliviado. "Confio em você, Emma. Obrigado por aceitar." No dia seguinte, Emma subiu no ônibus rumo à mansão, as mãos inquietas no colo. A oferta parecia um salva-vidas, mas ela não conhecia o homem que a contratara. Ainda assim pensava em Lucas, no sorriso dele ao ouvir histórias antes de dormir. Era por ele que ela estava ali. Ao chegar, a grandiosidade da casa a fez se sentir pequena. Respirou fundo e tocou a campainha.
Quem a recebeu foi Clara Hastings, a governanta de longa data. Com um olhar que misturava desconfiança e desdém, Clara disse: "Você deve ser a nova faxineira. Aqui temos regras. Espero que não atrapalhe nossa ordem." "Sou Emma", respondeu ela com um sorriso tímido. "Vim ajudar onde precisarem." Clara manteve a postura rígida. "Vamos ver se você dá conta, mocinha." Do andar de cima, Benjamin observava pela janela entreaberta. A calma de Emma diante da frieza de Clara o impressionou. Ele decidiu mantê-la por perto, mas sem revelar suas intenções. Afinal, suas próprias inseguranças o faziam esconder o coração. Em Emma ele via uma força que o espelhava, alguém resiliente por fora, mas talvez vulnerável por dentro, e pela primeira vez em anos sentiu que algo poderia mudar. Nos dias seguintes, Emma mergulhou no trabalho. Limpava cada canto da mansão com afinco, mesmo sob o olhar crítico de Clara, que nunca perdia a chance de apontar falhas. Benjamin, de longe, notava tudo. Uma tarde, enquanto Emma cuidava do jardim, ele a observou da varanda. Ela ergueu os olhos e o viu. Ele acenou levemente, um gesto pequeno, mas que aqueceu o coração dela. Naquele momento, Benjamin deixou a mente vagar. Imaginou um futuro improvável. E se Emma fosse mais que uma faxineira? E se ela preenchesse o vazio que ele carregava? Era uma ideia louca, mas que começava a fazer sentido. Emma acordava cedo todos os dias, antes mesmo de o sol nascer, para pegar o ônibus até a mansão de Benjamin. O trajeto era longo, mas ela carregava no peito uma mistura de esperança e determinação. Cada centavo que ganhava como faxineira era guardado para Lucas, para um futuro com mais conforto, talvez uma escola melhor. Na mansão, porém, o trabalho era árduo. Clara, a governanta, parecia uma sombra constante, sempre pronta para criticar. "Você perdeu um canto ali", dizia com um tom cortante, apontando para um móvel que Emma acabara de limpar. Mas ela engolia as palavras afiadas e seguia em frente, pensando no filho. Benjamin, por outro lado, observava tudo de longe. Ele passava horas em seu escritório, mas às vezes descia silenciosamente para vê-la trabalhar. Havia algo na postura de Emma, a forma como ela erguia o queixo mesmo sob o peso das tarefas, que o fascinava. Certa tarde, enquanto ela varria o pátio, ele se aproximou. "Você parece incansável", disse, tentando soar casual. Emma parou, apoiando-se na vassoura, e respondeu com um leve sorriso: "Não tenho escolha. A vida não espera." Aquela resposta simples ficou ecoando na mente dele. Era verdade nua e crua, algo que ele, com toda a sua riqueza, raramente enfrentava. Com o passar dos dias, uma conexão silenciosa começou a se formar. Benjamin passou a inventar desculpas para estar por perto. Pedia que ela organizasse uma prateleira que não precisava de ajustes ou limpasse um quarto já impecável. Emma percebia, mas não dizia nada. Ela precisava do emprego, e algo no olhar dele, por trás da fachada fria, a intrigava. Uma noite, após um dia exaustivo, ele a encontrou na cozinha dos empregados, sentada com uma xícara de chá nas mãos. "Posso me juntar a você?" perguntou hesitante. Ela assentiu, surpresa. Sentaram-se em silêncio por um momento, até que ele falou: "Você já pensou no que quer da vida, Emma?" A pergunta a pegou desprevenida. "Quero que meu filho tenha o que eu não tive", respondeu, os olhos fixos na xícara. "E você? O que um homem como você quer?" Benjamin hesitou. A verdade era que ele não sabia mais. "Acho que quero algo real", disse por fim, a voz quase um sussurro. Foi a primeira vez que ele baixou a guarda e Emma sentiu um calor inesperado no peito. Mas o momento foi interrompido por Clara, que entrou com um sorriso forçado. "Está tarde, Emma. Não acha que deveria ir embora?" disse o tom carregado de veneno. Emma se levantou, despedindo-se com um aceno, mas o olhar que trocou com Benjamin dizia mais do que palavras. Clara não era cega. Ela notava os olhares, as pequenas interações. Durante anos, servira Benjamin com lealdade, mas também com uma afeição não dita, que ele nunca correspondeu. Ver Emma, uma simples faxineira, ganhar a atenção dele, a corroía por dentro. Decidida a proteger seu lugar, ela começou a agir. Espalhou comentários entre os outros empregados. "Essa Emma acha que pode subir na vida limpando o chão?" Ou, "Cuidado, ela só quer o dinheiro dele."
Os rumores logo chegaram aos ouvidos de Benjamin, mas ele os ignorava, intrigado demais com Emma para dar crédito às fofocas. Uma tarde, enquanto Emma podava as roseiras no jardim, Benjamin apareceu com uma proposta inesperada. "Quero que você fique aqui na mansão alguns dias por semana", disse mantendo o tom profissional. "Às vezes preciso de ajuda à noite, e o trajeto até sua casa é longo." Emma franziu a testa. "E meu filho?" perguntou preocupada. "Ele pode vir com você." "Há espaço de sobra", respondeu ele, quase rápido demais. Ela hesitou, mas a ideia de economizar no transporte e passar mais tempo com Lucas a convenceu. "Tudo bem, mas só se eu puder trazer ele", disse firme. Benjamin assentiu, aliviado. "Combinado." Na semana seguinte, Emma chegou com Lucas. O menino de olhos curiosos correu pelo jardim, encantado com o espaço. Benjamin o observava da janela, sentindo algo que não conseguia nomear. Ele, que sempre acreditara que nunca teria uma família por causa de sua condição, viu naquele garoto uma possibilidade distante. Mais tarde, enquanto Emma arrumava o quarto que ocupariam, ele se aproximou. "Lucas parece feliz aqui", comentou. "Ele é", respondeu ela sorrindo. "Nunca teve um lugar assim para correr." Benjamin sentiu um aperto no peito. "E você? Está feliz aqui?" perguntou quase sem querer. Emma o encarou por um instante antes de responder. "Estou tentando estar." Aquele foi o primeiro passo para algo maior. Nos dias que se seguiram, Benjamin começou a incluir Lucas em pequenos momentos. Mostrou-lhe o lago nos fundos da propriedade, leu uma história para ele antes de dormir. Emma assistia tudo com o coração dividido. Era grata pela gentileza, mas temia onde aquilo poderia levar. Clara, enquanto isso, tramava nas sombras. Certa noite, ela chamou Benjamin ao escritório. "Você já pensou no que está fazendo?" perguntou, a voz doce, mas cortante. "Essa mulher e o filho dela, eles não pertencem aqui." Benjamin a encarou firme. "Isso não é da sua conta, Clara. Eu decido quem fica." A tensão na mansão crescia. Emma sentia os olhares dos outros empregados, carregados de desconfiança, mas mantinha a cabeça erguida. Para ela, o importante era Lucas, e aos poucos, Benjamin. Ele, por sua vez, lutava contra si mesmo. Queria se abrir, mas o medo de ser vulnerável o prendia. Ainda assim, cada conversa com Emma, cada risada de Lucas, rachava um pouco mais sua armadura. Ele começou a imaginar um futuro diferente, um que nunca achou possível. Mas, no fundo, sabia que Clara não desistiria tão fácil. E Emma, apesar da força, guardava suas próprias dúvidas. Será que aquele mundo tão diferente do dela poderia realmente ser seu lar? Os dias na mansão começaram a ganhar um ritmo diferente. Emma e Lucas se instalaram em um pequeno quarto nos fundos, e o menino logo transformou o jardim em seu playground particular. Ele corria entre as árvores, ria alto e trazia uma energia que Benjamin não sabia que sentia falta. Às vezes, Emma o pegava olhando para Lucas com um brilho nos olhos, uma mistura de admiração e melancolia. "Ele te lembra alguém?" perguntou ela certa vez, enquanto dobrava toalhas na lavanderia. Benjamin hesitou antes de responder. "Não exatamente. Ele me lembra o que eu nunca tive." A resposta ficou pairando no ar, carregada de um peso que Emma não esperava. Ela sabia pouco sobre o passado dele, mas podia sentir as camadas de solidão que ele escondia. Enquanto isso, o trabalho seguia intenso. Clara continuava sua vigilância, lançando indiretas sempre que podia. "Não se apegue muito a esse menino correndo por aí", disse ela um dia, enquanto Emma esfregava o chão da sala. "Isso aqui não é lugar para criança." Emma apertou o pano com mais força, mas não respondeu. Não daria a Clara o prazer de uma discussão. Benjamin, porém, estava cada vez mais presente. Ele começou a descer do escritório com mais frequência, inventando tarefas só para falar com Emma. "Acha que o lustre da entrada precisa de uma limpeza extra?" perguntava, mesmo que o brilho do cristal fosse impecável. Ela assentia, contendo um sorriso, já acostumada às desculpas dele. Uma tarde, enquanto Emma polia os corrimões da escada, Lucas apareceu com um desenho nas mãos, um sol amarelo e 3 bonecos de palito. "É para você, Ben", disse o menino tímido, estendendo o papel. Benjamin pegou o desenho surpreso. "Sou eu aqui?" perguntou, apontando para um dos bonecos.
Lucas assentiu, orgulhoso. Você, eu e a mamãe. Aquele gesto simples mexeu com Benjamin. Ele guardou o desenho no bolso e, pela primeira vez, sentiu um calor que não explicava. Mais tarde encontrou Emma no corredor e mostrou o papel. Ele me incluiu, disse, a voz baixa, quase incrédula. Emma sorriu, mas havia cautela em seus olhos. Lucas gosta de você. Só espero que isso não o confunda. Benjamin franziu a testa. Confunda como? Ela respirou fundo antes de responder. Você é meu chefe, Benjamin. Não sei onde isso tudo vai dar. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras não vieram. Emma tinha razão. Havia uma linha tênue entre eles, e ele não sabia como cruzá-la. Enquanto isso, Clara intensificava seus planos. Ela chamou os outros empregados para uma conversa casual na cozinha. Vocês já repararam como o patrão anda distraído? Perguntou, mexendo o café com um sorriso calculado. Essa faxineira está virando a cabeça dele. Aposto que ela quer mais que um salário. Os murmúrios se espalharam, e logo a mansão fervilhava com desconfiança. Emma sentia o clima mudar. Os olhares frios, as conversas que paravam quando ela entrava. Certa noite, enquanto arrumava a sala de jantar, ouviu 2 empregados cochichando. Ela trouxe o filho para amolecer o coração dele. É tudo plano. As palavras a atingiram como um soco. Emma largou o pano e correu para o quarto, o coração disparado. Lucas dormia tranquilo na cama, alheio a tudo. Ela se sentou ao lado dele, tentando segurar as lágrimas. Eu só quero te dar uma vida boa, sussurrou acariciando os cabelos do filho. Mas a dúvida crescia. Será que valia a pena ficar ali, onde era vista como oportunista? Na manhã seguinte, decidiu confrontar Benjamin. Encontrou-o no escritório, cercado de papéis. Podemos falar? Perguntou a voz firme apesar do nervosismo. Ele ergueu os olhos, surpreso. Claro. O que aconteceu? Emma cruzou os braços. Estão falando de mim pelas costas. Dizem que estou aqui pelo seu dinheiro, que uso Lucas para te manipular. Isso precisa parar. Benjamin se levantou, o rosto sério. Quem disse isso? Não importa quem, retrucou ela. O que importa é que eu não vim para ser julgada. Se é assim que me veem aqui, prefiro ir embora. Ele deu um passo à frente, as mãos erguidas como se pedisse calma. Emma, eu não acredito nisso. Você é honesta, dá para ver. Fique, por favor. Vou resolver isso. Ela o encarou, buscando verdade nos olhos dele. Então prove, disse antes de sair. Benjamin passou o dia inquieto. As palavras de Emma o acertaram em cheio, mas ele sabia quem estava por trás dos rumores. Confrontou Clara naquela noite, na sala dos empregados. Você está espalhando mentiras sobre Emma. Por quê? Perguntou o tom duro. Clara riu, cínica. Mentiras? Estou só abrindo seus olhos. Ela não é quem você pensa, Benjamin. Ele bateu a mão na mesa, fazendo-a recuar. Chega, Clara. Você não manda na minha vida. Emma fica, e ponto final. A governanta estreitou os olhos, mas não respondeu. Saiu da sala com um brilho de desafio no olhar. Naquela noite, Benjamin foi até o quarto de Emma. Ela estava sentada na cama, lendo para Lucas, que já pegava no sono. Posso entrar? Perguntou ele hesitante. Ela assentiu, fechando o livro. Falei com Clara, disse ele, sentando-se na cadeira ao lado. Ela não vai mais te incomodar. Emma suspirou, aliviada, mas ainda tensa. Obrigada. Mas por que você se importa tanto? Benjamin olhou para Lucas, depois para ela. Porque você e ele estão trazendo algo para cá que eu não sabia que precisava. Não quero perder isso. Pela primeira vez, Emma viu além da fachada dele, um homem preso entre o medo e a esperança. E apesar de tudo, ela sentiu que talvez pudesse confiar. A mansão, que antes parecia um mausoléu de silêncio, agora ecoava com os passos leves de Lucas e as vozes de Emma e Benjamin. Ele passava mais tempo fora do escritório, buscando momentos com eles. Certa manhã propôs algo inesperado. Que tal um piquenique no lago? Perguntou, segurando uma cesta que ele mesmo preparara. Emma ergueu uma sobrancelha, surpresa. Você sabe fazer piquenique? Benjamin riu, um som raro que a fez sorrir. Não sou tão inútil assim. Vamos. Lucas bateu palmas, animado, e os 3 seguiram para o fundo da propriedade. Sob a sombra de um carvalho, estenderam uma manta. Lucas correu para jogar pedrinhas na água, enquanto Emma e Benjamin se sentaram lado a lado. Nunca imaginei você assim,
disse ela, observando-o cortar uma maçã com cuidado. Assim como? Perguntou ele, entregando um pedaço a ela. Humano, respondeu Emma, com um tom brincalhão que o fez parar. Ele baixou os olhos por um instante antes de falar. Nem sempre fui tão fechado. A vida me endureceu. Mas você e Lucas, vocês estão mudando isso. Ela sentiu o peso daquelas palavras, mas antes que pudesse responder, Lucas voltou correndo, pedindo para Benjamin jogar pedras com ele. Aquele dia marcou algo novo. Benjamin começou a se abrir, contando histórias de sua infância, como subia em árvores e sonhava em explorar o mundo. Emma ouvia encantada, percebendo que ele não era só o milionário frio que aparentava. Mas Clara assistia a tudo de longe, o ciúme crescendo como erva daninha. Ela sabia que perdia terreno, e isso a tornava perigosa. Naquela noite, enquanto Emma guardava a louça do jantar, Clara se aproximou. Você acha que ele te vê como mais que uma faxineira? Perguntou, a voz baixa e venenosa. Emma parou, encarando-a. Não acho nada. Faço meu trabalho e cuido do meu filho. Clara deu um sorriso torto. Você é ingênua. Ele só está brincando de família porque não pode ter uma de verdade. Quando se cansar, você vai voltar para o seu lugar. As palavras acertaram Emma como um tapa, mas ela manteve a compostura. Pensa o que quiser, Clara. Não vou jogar seu jogo. A governanta saiu, mas deixou um rastro de dúvida. Será que Clara estava certa? Emma passou a noite inquieta, o eco daquelas palavras misturado ao calor que sentia por Benjamin. Ela queria acreditar nele, mas o medo de ser apenas um passatempo a corroía. No dia seguinte, Benjamin percebeu a mudança. Emma estava mais quieta, os olhos distantes. Algo errado? Perguntou enquanto ela limpava a lareira. Ela hesitou, mas decidiu ser honesta. Clara disse que você está só, preenchendo um vazio comigo e Lucas, que isso não é real. Benjamin ficou em silêncio por um momento, o rosto endurecendo. Ela está errada, disse por fim, a voz firme. Você não é um vazio para mim, Emma. É o oposto. Mas eu entendo se você duvida. Não te dei muitos motivos para confiar ainda. Ela o encarou, surpresa com a vulnerabilidade dele. Então me dê, respondeu quase um desafio. Determinado a provar suas intenções, Benjamin tomou uma decisão ousada. Naquela noite, chamou Emma para a sala principal após Lucas dormir. O ambiente estava iluminado por velas, e uma mesa com 2 pratos os esperava. O que é isso? Perguntou ela confusa. Um jantar, respondeu ele, puxando uma cadeira para ela. Quero que você me conheça de verdade, não só como seu chefe. Emma sentou-se, o coração acelerado. Enquanto comiam, ele falou sobre sua vida, a pressão da família, a esterilidade que o marcara, o vazio que o dinheiro nunca preenchera. Eu achava que nunca teria uma família, admitiu, os olhos fixos nos dela. Mas você e Lucas me fizeram repensar isso. Emma sentiu um nó na garganta. Você não precisa de nós para preencher nada, Benjamin. Você é suficiente sozinho. Ele balançou a cabeça. Não é sobre precisar, é sobre querer. Vocês me fazem querer algo mais. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas quente. Pela primeira vez, Emma viu o homem por trás da fortuna, e algo dentro dela cedeu. Eu também quero algo mais, confessou, quase sem perceber. Eles trocaram um olhar que dizia tudo o que as palavras não alcançavam, mas Clara não estava disposta a deixar isso florescer. Na manhã seguinte, ela espalhou um rumor cruel entre os empregados. Emma está grávida e não é dele. Ela só quer garantir um lugar aqui. O boato correu como fogo, chegando a Benjamin antes que Emma soubesse. Ele a encontrou no jardim, o rosto sério. É verdade? Perguntou a voz tensa. Emma piscou, confusa. O quê? Dizem que você está grávida, disse ele hesitante. Ela riu, incrédula. Isso é loucura. Quem inventou isso? Benjamin relaxou um pouco, mas a dúvida ainda pairava. Clara, provavelmente. Ela não para. Emma cruzou os braços, furiosa. Ela quer me tirar daqui, Benjamin. Você vai deixar? Ele a encarou, decidido. Não, vou acabar com isso de uma vez. Naquela tarde, chamou Clara ao escritório. Você passou dos limites, disse, o tom gélido. Ou para com os boatos, ou sai da minha casa. Clara empalideceu, mas retrucou. Você vai se arrepender de escolher ela. Benjamin não vacilou. A escolha já está feita.
Ela saiu derrotada, mas o brilho nos olhos prometia revanche. Enquanto isso, Emma e Benjamin se aproximavam de um ponto sem volta, um futuro juntos, ou o fim de tudo. Após o confronto com Clara, a mansão parecia respirar um ar mais leve, mas a tensão ainda pairava como uma névoa fina. Benjamin sentia que havia dado um passo importante ao defender Emma, mas algo dentro dele tremia. Ele queria acreditar que aquilo era o começo de algo sólido, mas as palavras de Clara, "Você vai se arrepender", ecoavam em sua mente. Emma, por sua vez, carregava um misto de alívio e incerteza. O apoio de Benjamin a confortava, mas os rumores haviam plantado uma semente de dúvida. Será que ele realmente confiava nela? Os dias seguintes foram de calmaria aparente. Benjamin continuou buscando a companhia de Emma e Lucas, agora com mais ousadia. Uma tarde levou-os a uma livraria na cidade. "Escolha um livro para mim, Lucas", disse, sorrindo, enquanto o menino corria entre as prateleiras. Emma observava, o coração aquecido pela cena. "Você é bom com ele", comentou enquanto caminhavam juntos. Benjamin deu de ombros, mas havia um brilho em seus olhos. "Ele torna fácil. E você me faz querer ser melhor." Ela corou, sem saber como responder, mas o calor daquelas palavras ficou com ela pelo resto do dia. Enquanto isso, Clara tramava nas sombras. Após a ameaça de Benjamin, ela se recolheu, mas não desistiu. Passava horas no celular, falando em voz baixa com alguém que ninguém na mansão conhecia. Certa manhã, enquanto Emma limpava os vidros da sala de estar, ouviu um pedaço de conversa vindo do corredor. "Sim, ela ainda está aqui. Não, ele não desconfia de nada", dizia Clara, antes de se calar ao perceber Emma por perto. A faxineira franziu a testa, mas não disse nada. Um pressentimento ruim começou a crescer em seu peito. A situação explodiu numa noite chuvosa. Benjamin chamou Emma para conversar na biblioteca, um cômodo que ele raramente usava. "Quero te propor algo", disse hesitante, enquanto a chuva batia nas janelas. "Fique aqui permanentemente, você e Lucas, não como faxineira, mas como parte disso." Ele gesticulou ao redor, sem encontrar as palavras certas. Emma ficou em choque. "Parte disso? O que você quer dizer?" Benjamin respirou fundo. "Quero que sejamos uma família. Sei que parece louco, mas sinto que já somos de algum jeito. Não suporto a ideia de vocês irem embora." Emma sentiu o chão tremer sob seus pés. Era tudo o que ela sonhara para Lucas. Segurança, um lar, mas vinha com um preço que ela não sabia se podia pagar. "Benjamin, eu sou sua faxineira. Isso não é um conto de fadas. E se você mudar de ideia?", perguntou, a voz trêmula. Ele se aproximou, os olhos intensos. "Não vou mudar. Você me deu algo que eu achava impossível. Só preciso que você confie em mim." Antes que ela pudesse responder, a porta se abriu com um estrondo. Clara entrou, o rosto vermelho de raiva. "Você não pode estar falando sério", gritou apontando para Emma. "Ela está te enganando." Benjamin se levantou furioso. "Clara, saia daqui!" Mas ela não recuou. "Você quer uma família? Então ouça isso. Ela está grávida, Benjamin, e não é seu. Pergunte a ela." O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Emma ficou pálida, os olhos arregalados. "Isso é mentira!" exclamou, virando-se para Benjamin. "Eu nem estou grávida. Ela está inventando isso para me destruir." Benjamin a encarou, o rosto uma máscara de confusão. "Emma, me diga a verdade", pediu, a voz baixa, mas carregada de tensão. "Eu juro, Benjamin. É mentira. Você tem que acreditar em mim." Por um momento ele hesitou, os ecos de sua própria insegurança voltando à tona. Mas então olhou nos olhos dela e viu a verdade. "Clara, você foi longe demais", disse, voltando-se para a governanta. "Está demitida. Pegue suas coisas e saia da minha casa agora." Clara riu, um som amargo. "Você vai ver, Benjamin, ela vai te usar e jogar fora." Com isso, saiu pisando firme, deixando um vazio carregado no ar. Emma tremia, as mãos cerradas. "Você acredita em mim, não é?" perguntou quase implorando. Benjamin assentiu, puxando-a para um abraço. "Sim, e me desculpe por duvidar, mesmo que por um segundo." Na manhã seguinte, Clara se foi, mas deixou um presente de despedida. Um envelope anônimo chegou à mansão, endereçado a Benjamin. Dentro,
uma foto desfocada de Emma saindo de uma clínica com a legenda: "Pergunte sobre os filhos que ela esconde." Ele amassou o papel, furioso, mas a dúvida voltou a rastejar. Confrontou Emma no jardim onde ela brincava com Lucas. "O que é isso?" perguntou, mostrando a foto. Emma olhou confusa e então riu, nervosa. "É a clínica onde levei Lucas para uma consulta mês passado." "Quem te deu isso?" Benjamin relaxou, mas o alívio foi breve. "Clara, ela não vai parar." Emma cruzou os braços, decidida. "Então precisamos ser mais fortes que ela. Se você quer mesmo essa família, Benjamin, tem que confiar em mim de verdade." Ele a encarou, o peso da decisão claro em seu rosto. "Quero, mas preciso te contar algo primeiro." Ele respirou fundo, as palavras saindo com dificuldade. "Eu sou estéril, Emma. Sempre soube disso. Por isso tudo isso me assusta tanto." Ela piscou, processando. "Então por quê?" "Porque você e Lucas já são minha família", interrompeu ele. "E eu quero que seja real, não importa o que digam." Emma sentiu lágrimas brotarem. Era um risco enorme, mas o olhar dele era sincero. "Então vamos fazer isso juntos", disse, segurando a mão dele. Mas, no fundo, ambos sabiam que Clara ainda era uma ameaça à espreita, e o futuro que sonhavam estava apenas começando a ser testado. Com Clara fora da mansão, o silêncio parecia mais leve, quase reconfortante. Emma e Benjamin decidiram dar um passo adiante, selando o compromisso que haviam feito na biblioteca. Ela deixou de ser faxineira oficialmente, mudando-se com Lucas para um quarto maior no andar principal. "Quero que vocês se sintam em casa", disse Benjamin, ajudando-a a carregar uma mala. Emma sorriu, ainda processando a mudança. "Isso é mais do que eu já sonhei para nós", respondeu, olhando para Lucas, que explorava o novo espaço com olhos arregalados. Os dias seguintes foram de ajustes. Benjamin insistiu em matricular Lucas numa escola melhor, algo que Emma aceitou com gratidão. "Ele merece isso", disse ela, enquanto o menino exibia o uniforme novo orgulhoso. Benjamin começou a passar mais tempo com eles, criando uma rotina que parecia natural: café da manhã juntos, tardes no jardim, noites com histórias antes de dormir. Pela primeira vez, ele sentia que a mansão era um lar, não apenas um endereço. Emma também se abria mais, compartilhando pedaços de sua vida: a luta como mãe solo, os sonhos que deixara para trás. "Nunca pensei que alguém como você me notaria", confessou ela uma noite enquanto tomavam chá na varanda. "Alguém como eu?" perguntou Benjamin, curioso. "Rico, poderoso, distante", respondeu ela com um sorriso tímido. Ele riu, balançando a cabeça. "Eu era distante. Você me trouxe de volta." Aquele momento os aproximou ainda mais, mas a sombra de Clara pairava no fundo. Rumores continuavam a circular fora da mansão. Fofocas sobre Emma sendo uma aproveitadora, sobre Benjamin sendo enganado. Ele ignorava, mas Emma sentia o peso. "As pessoas sempre vão falar", disse ela, tentando se convencer. Benjamin segurou sua mão. "Que falem. O que importa é o que temos aqui." Mas Clara não havia desaparecido por completo. Uma semana após sua demissão, Benjamin recebeu uma ligação de um número desconhecido. "Você acha que me livrou dela?" disse uma voz distorcida antes de desligar. Ele franziu a testa, mas não contou a Emma, temendo preocupá-la. Dias depois, um artigo apareceu num tabloide local: "Milionário Carter iludido por faxineira misteriosa." A matéria sugeria que Emma tinha um passado obscuro e que Lucas era parte de um plano para prender Benjamin. Furioso, ele chamou seu advogado. "Descubra quem está por trás disso e acabe com essa mentira", ordenou. Emma viu o jornal numa manhã, deixado acidentalmente por um entregador na porta. Seu coração afundou. "É ela, não é?" perguntou a Benjamin, a voz tremendo. Ele assentiu, tentando manter a calma. "Clara não sabe perder, mas isso não muda nada entre nós." Ela queria acreditar, mas o medo a corroía. E se ela não parar? E se isso machucar Lucas? Benjamin a puxou para perto. "Não vou deixar. Vamos enfrentar isso juntos." A determinação dele a acalmou, mas a batalha estava apenas começando. Naquela tarde, enquanto Lucas brincava no jardim, Emma decidiu agir. "Quero contar minha história", disse a Benjamin. "Se ela vai sujar meu nome, que as pessoas saibam quem eu sou de verdade." Ele hesitou, preocupado com a exposição, mas viu a força nos olhos dela.
Como você quer fazer isso? Perguntou. Uma entrevista, algo simples, local, só para mostrar que não sou o monstro que ela pinta. Benjamin concordou, e no dia seguinte, um jornalista da cidade apareceu na mansão. Emma falou com clareza, a voz firme apesar do nervosismo. Sou mãe solo. Trabalhei duro para sustentar meu filho. Benjamin me deu uma chance, e agora estamos construindo algo juntos. Não tenho nada a esconder. A entrevista saiu no jornal local contraponto ao veneno de Clara. Muitos na cidade começaram a ver Emma com outros olhos, admirando sua coragem. Mas Clara não ficou quieta. Dias depois, Benjamin recebeu outra carta anônima, dessa vez com uma foto de Emma num ônibus meses antes e uma mensagem. Ela planejou tudo. Pergunte sobre os filhos. Ele amassou o papel, mas a palavra filhos ficou na sua mente. Confrontou Emma naquela noite, tentando manter a voz neutra. Clara mandou isso. O que ela quer dizer com filhos? Emma franziu a testa pegando a foto. Isso foi antes de te conhecer. Eu só tinha Lucas. Ela está distorcendo tudo. Benjamin respirou fundo, querendo acreditar, mas a dúvida o corroía. Emma, preciso saber tudo. Não posso lutar por nós se houver segredos. Ela o encarou magoada. Não há segredos. Só Lucas. Mas se você não confia em mim, o que estamos fazendo aqui? O silêncio foi cortante. Benjamin passou a mão no rosto, frustrado. Eu confio. Só... Me perdoe. Isso está me enlouquecendo. Na manhã seguinte, ele decidiu contra-atacar. Contratou um detetive particular para rastrear Clara e descobrir suas fontes. Quero provas para acabar com ela de vez, disse ao telefone, a voz firme. Enquanto isso, Emma levou Lucas para a escola, tentando manter a normalidade. No caminho de volta, parou num café e ouviu 2 clientes comentando a entrevista. Ela parece sincera, disse um. Aquele milionário tem sorte, respondeu o outro. Emma sorriu, sentindo um alívio tímido. Talvez nem todos a vissem como inimiga, mas ao voltar à mansão, encontrou Benjamin pálido, segurando um relatório do detetive. Clara está trabalhando com alguém, disse ele, a voz grave. Eles estão atrás de algo maior que boatos. Ela quer me destruir, Emma, e você está no meio disso. Ela sentiu um frio na espinha. O que fazemos agora? Perguntou. Ele a encarou, decidido. Lutamos, mas preciso que você esteja comigo, sem hesitar. Emma assentiu, o coração apertado. Estou. Por Lucas, por nós. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez eles estavam verdadeiramente unidos contra a tempestade que se aproximava. A mansão parecia um campo de batalha silencioso, com Emma e Benjamin unidos contra um inimigo invisível. O relatório do detetive trouxe poucas respostas concretas, mas apontava que Clara havia se aliado a um ex-sócio de Benjamin, alguém que ele dispensara anos atrás por desonestidade. Peter Grayson, murmurou Benjamin, amassando o papel. Ele nunca superou ser expulso da empresa. Emma franziu a testa, confusa. Mas o que eu tenho a ver com isso? Benjamin suspirou, sentando-se ao lado dela no sofá. Nada diretamente. Eles querem me atingir e você é o alvo perfeito para me desestabilizar. Emma sentiu um arrepio. Então é pessoal para eles. E agora? Benjamin segurou a mão dela, firme. Agora nós contra-atacamos. O detetive está rastreando os 2. Vamos encontrar provas e acabar com isso. Ela assentiu, mas o peso da situação a sufocava. Naquela noite, enquanto Lucas dormia, Emma ficou na varanda, olhando as estrelas. Benjamin se juntou a ela, trazendo 2 canecas de chá. Você está bem? Perguntou, a voz suave. Não sei, admitiu ela. Quero acreditar que vamos vencer, mas sinto que algo grande está vindo. Ele a puxou para um abraço. Seja o que for, enfrentamos juntos. Os dias seguintes foram de espera tensa. Benjamin reforçou a segurança da mansão, enquanto Emma tentava manter a rotina de Lucas intacta. Mas a ameaça de Clara pairava como uma nuvem negra. Certa manhã, enquanto levava Lucas à escola, Emma notou um carro estranho estacionado perto da entrada. O motorista, um homem de óculos escuros, parecia observá-la. Seu coração disparou, mas ela não disse nada ao voltar, temendo alarmar Benjamin sem provas. No entanto, ele percebeu a inquietação dela. O que houve? Perguntou enquanto ela guardava as compras na cozinha. Nada, mentiu ela, forçando um sorriso. Ele a encarou sério. Emma, sem segredos. Por favor.
Relutante, ela contou sobre o carro. Benjamin ficou pálido. Era Peter. Eu sei disso, disse, pegando o telefone para ligar ao detetive. Horas depois, o homem confirmou. Peter fora visto na cidade e Clara estava com ele. Eles estão planejando algo, mas ainda não sei o que, disse o detetive. Benjamin desligou, frustrado. Precisamos de mais tempo. Mas o tempo acabou naquela noite. Um pacote chegou à mansão sem remetente. Dentro, uma carta e um pendrive. A carta dizia: assista e veja quem ela realmente é. Emma sentiu o chão sumir ao ler aquelas palavras. Benjamin hesitou, mas conectou o pendrive ao laptop. Um vídeo começou. Imagens granuladas de Emma saindo de uma clínica, meses antes de conhecê-lo, segurando papéis. Uma voz distorcida narrava: ela escondeu os filhos para te enganar. Pergunte sobre os gêmeos. Emma ficou paralisada. Isso é mentira, exclamou, virando-se para Benjamin. Eu nunca estive grávida antes de te conhecer. Isso é manipulação. Ele a encarou, o rosto tenso. Então, o que é isso, Emma? Esses papéis... Ela respirou fundo, tentando lembrar. Era um exame de rotina para Lucas. Eu juro. Clara está distorcendo tudo. Benjamin queria acreditar, mas a semente da dúvida brotava novamente. Por que ela insiste em gêmeos? Perguntou, a voz baixa. Emma cruzou os braços, magoada. Não sei. Talvez porque sabe que é seu ponto fraco. Você me disse que é estéril. Ela quer te fazer duvidar de mim. Ele passou a mão no cabelo dividido. Eu confio em você, mas isso é demais. Emma sentiu lágrimas subirem. Se você não acredita em mim agora, nunca vai. Talvez eu devesse ir embora. Ele a segurou pelo braço desesperado. Não, me perdoe. Vamos provar que é mentira. Na manhã seguinte, o detetive trouxe notícias. A clínica do vídeo confirmou que Emma só fez exames para o filho dela. Não há registro de gravidez. O vídeo é falso, editado para parecer real. Benjamin respirou aliviado, mas Emma ainda estava abalada. Eles não vão parar, disse ela, a voz firme. Quero enfrentá-los. Benjamin assentiu. Vamos, mas primeiro tenho algo para te contar. Ele hesitou, os olhos baixos. Antes de te conhecer, eu tentei um tratamento experimental para minha esterilidade. Não funcionou, mas Clara sabia. Acho que ela está usando isso contra mim. Emma piscou surpresa. Por que não me contou antes? Porque eu tinha vergonha, admitiu ele. Mas agora você sabe tudo. Não tenho mais segredos. Ela segurou a mão dele, o coração mais leve. Então estamos nisso juntos. Vamos lutar. Naquela tarde, o detetive encontrou Clara e Peter num motel nos arredores da cidade. Benjamin e Emma decidiram confrontá-los, levando a polícia como reforço. Chegaram ao local ao anoitecer, o ar carregado de tensão. Clara abriu a porta, o rosto pálido ao vê-los. O que vocês querem? Perguntou, tentando soar firme. A verdade, disse Benjamin, a voz gélida. Acabou, Clara. Temos provas da sua fraude. Peter apareceu atrás dela, rindo. Vocês não têm nada. Mas a polícia entrou mostrando o vídeo desmascarado e registros de suas ligações. Clara empalideceu, enquanto Peter tentava negociar. Foi só um jogo, exclamou ele. Não foi pessoal. Emma deu um passo à frente encarando Clara. Você tentou destruir minha vida. Isso é pessoal. A governanta baixou os olhos derrotada, enquanto os dois eram algemados e levados. No carro, voltando para casa, Emma e Benjamin ficaram em silêncio. Lucas dormia no banco de trás, alheio a tudo. Acabou? Perguntou ela por fim. Quase, respondeu ele, segurando a mão dela. Mas agora, podemos começar de verdade. Emma sorriu, exausta, mas esperançosa. O pesadelo de Clara estava no fim, mas o futuro ainda guardava surpresas que nenhum dos dois podia prever. Com Clara e Peter presos, a mansão finalmente parecia livre do peso que os sufocava. Benjamin e Emma voltaram para casa exaustos, mas aliviados. Lucas, ainda sonolento no banco de trás, murmurou algo sobre estrelas antes de voltar a dormir. Ele está bem? Perguntou Benjamin, olhando pelo retrovisor. Emma assentiu, acariciando o cabelo do filho. Ele sempre está. É mais forte do que eu. Benjamin sorriu, sentindo um orgulho silencioso daquela pequena família que agora era sua. Os dias seguintes foram de reconstrução.
Benjamin dispensou os empregados que haviam ajudado a espalhar os boatos de Clara, contratando uma equipe nova, mais discreta. Quero um recomeço, disse a Emma enquanto assinava os contratos. Ela concordou, mas ainda carregava uma cautela nos olhos. E se algo assim acontecer de novo? Perguntou, enquanto arrumavam a sala. Ele parou, encarando-a. Não vai. Aprendi minha lição. Você e Lucas são minha prioridade agora. Ela sorriu, tocada, e pela primeira vez em semanas, sentiu que podia respirar. A vida na mansão ganhou um ritmo doce. Lucas corria pelo jardim, agora com um balanço que Benjamin instalara. Emma começou a pintar, um hobby que abandonara na juventude, enchendo as paredes com cores que a casa nunca vira. Benjamin, por sua vez, passava menos tempo no escritório, preferindo ajudar Lucas com o dever de casa ou cozinhar com Emma. Uma noite, enquanto preparavam um jantar simples, ele a surpreendeu com uma pergunta. Você já pensou em casar? Emma quase deixou a colher cair rindo. Você está propondo? Ele corou atrapalhado. Não assim, só pensando no futuro. Ela o encarou, o coração acelerado. Talvez, mas vamos devagar, tá? A calma, porém, não duraria para sempre. Certa manhã, enquanto Emma levava Lucas à escola, sentiu um mal-estar estranho. Uma náusea súbita que a fez parar no caminho. Deve ser o café, murmurou, mas o desconforto persistiu. No dia seguinte aconteceu de novo. Preocupada, ela comprou um teste de farmácia quase como um impulso. Sentada no banheiro, esperou o resultado com o coração na garganta. Quando as duas linhas apareceram, o mundo parou. Não pode ser, sussurrou, as mãos tremendo. Benjamin era estéril. Ele mesmo dissera isso. Então como? Emma passou o dia em choque, escondendo o teste na gaveta. Não contou a Benjamin, temendo sua reação. Será que ele acharia que ela o traíra? Ou que era um milagre impossível? Naquela noite ele notou a distração dela. Você está quieta, disse enquanto assistiam TV. Algo errado? Ela forçou um sorriso. Só cansada. Foi um dia longo, mas a dúvida a corroía. No dia seguinte, marcou uma consulta médica em segredo, pedindo à vizinha que buscasse Lucas na escola. O médico confirmou. Você está grávida de 6 semanas. Parabéns. Emma sentiu o chão sumir. Mas meu parceiro... Ele é estéril, disse confusa. O médico ergueu uma sobrancelha. Às vezes, tratamentos podem ter efeitos tardios, ou pode ser um erro antigo no diagnóstico. Ele já fez exames recentes? Aquelas palavras giravam na mente de Emma enquanto voltava para casa. Benjamin a encontrou na cozinha, os olhos distantes. Onde você estava? Perguntou preocupado. Ela respirou fundo, decidindo contar tudo. Preciso te mostrar uma coisa, disse, pegando o teste na gaveta. Ele piscou, confuso, até entender. Você está de grávida? Perguntou a voz falhando. Sim, respondeu ela tensa. Mas você disse que era estéril. Eu não fiz nada errado, Benjamin. Você tem que acreditar em mim. Ele ficou em silêncio, o rosto pálido, antes de se sentar. Eu acredito, disse por fim. Mas como? Emma contou sobre a consulta, as palavras do médico ecoando entre eles. Ele disse que pode ser um efeito tardio daquele tratamento que você tentou, ou um erro no diagnóstico. Benjamin passou a mão no rosto processando. Eu nunca refiz os exames depois disso. Achei que era definitivo. Um sorriso tímido surgiu em seus lábios. Então... podemos ter um filho? Emma assentiu, lágrimas escorrendo. Sim, e eu estava com tanto medo de te contar. Ele a puxou para um abraço, rindo entre o choque e a alegria. Medo? Emma, isso é um milagre. Naquela noite, eles contaram a Lucas. Você vai ter um irmãozinho ou irmãzinha, disse Benjamin, enquanto o menino arregalava os olhos. Sério? Posso escolher o nome? Perguntou animado. Os dois riram, o peso dos últimos meses dissolvendo-se naquele momento. Mas a felicidade trouxe uma nova pergunta. Benjamin marcou um exame para confirmar sua fertilidade, ansioso por respostas. Dias depois, o resultado chegou. Ele não era estéril. O diagnóstico inicial, anos atrás, fora um erro, uma falha nos testes que ele nunca questionara. Todo esse tempo eu vivia achando que não podia, disse ele atônito. Emma segurou sua mão. E agora você vai. A notícia transformou tudo.
Benjamin, que passara a vida carregando o vazio da esterilidade, agora via um futuro cheio de possibilidades. Emma, aliviada por não carregar mais dúvidas, sentia-se mais ligada a ele do que nunca. Mas, no fundo, uma sombra permanecia. Se Clara soubesse disso, o que faria? Por ora, decidiram guardar o segredo, celebrando em silêncio. Uma noite, enquanto Lucas dormia, Benjamin se ajoelhou diante de Emma no jardim. Agora sim é uma proposta, disse, tirando uma caixinha do bolso. Casa comigo? Ela riu emocionada. Sim, mas sem pressa para a festa, hein? Ele a beijou, selando o começo de algo novo. Uma família que, contra todas as probabilidades, estava crescendo. A mansão estava cheia de vida como nunca antes. Emma, agora noiva de Benjamin, sentia o bebê crescer dentro dela, uma promessa que os unia ainda mais. Lucas, empolgado com a ideia de ser irmão mais velho, passava horas desenhando nomes para o bebê. Sol e Lua eram seus favoritos. Benjamin ria, encantado com a imaginação do menino. Vamos escolher juntos, dizia, bagunçando o cabelo dele. A felicidade parecia sólida, mas no fundo ambos sabiam que a paz era frágil. Clara e Peter estavam presos, mas o eco de suas ações ainda ressoava. Emma começou a planejar um casamento simples, algo no jardim da mansão. Nada de ostentação, insistiu ela, enquanto folheava revistas com Benjamin. Ele concordava, feliz por vê-la tomar as rédeas. Você decide. Só quero te ver sorrindo naquele dia, respondeu, beijando a testa dela. Mas a tranquilidade foi interrompida numa manhã fria, quando um advogado bateu à porta. Sr. Carter, temos um problema, disse o homem entregando um envelope. Dentro, uma petição. Clara estava apelando por liberdade condicional, alegando bom comportamento e prometendo revelações bombásticas sobre Emma. Benjamin ficou lívido. Ela não desiste, murmurou, amassando o papel. Emma, ao seu lado, sentiu o estômago revirar. O que ela pode revelar agora? Já provamos que ela mentiu. Benjamin segurou a mão dela, tentando manter a calma. Não sei, mas não vou deixar isso nos atingir. Ele chamou o detetive novamente, pedindo que investigasse qualquer movimentação de Clara na prisão. Quero saber cada palavra que ela disse, ordenou. O detetive voltou 2 dias depois, com notícias perturbadoras. Ela está em contato com alguém do seu passado, Sr. Carter, um médico que trabalhou no seu caso de fertilidade. O coração de Benjamin parou. O médico que errou meu diagnóstico? Perguntou a voz tensa. O detetive assentiu. Parece que sim. Clara alega que tem provas de que Emma sabia da sua fertilidade desde o início e manipulou tudo. Emma, ouvindo ao lado, explodiu. Isso é absurdo. Eu nem sabia quem ele era até o café. Benjamin a abraçou, mas a dúvida voltou a assombrá-lo. E se ela tiver algum documento falsificado? Perguntou ao detetive. É possível, respondeu o homem. Mas ela precisaria de acesso a registros antigos. Estamos verificando. Naquela noite, Emma não conseguiu dormir. O bebê se mexia, mas o medo a dominava. Você acredita nela? Perguntou a Benjamin enquanto estavam deitados. Ele virou-se para ela, os olhos sinceros. Não, mas não posso ignorar o que ela é capaz de fazer. Vamos lutar com tudo o que temos. Ela assentiu, mas a incerteza a corroía. No dia seguinte, decidiram enfrentar o problema de frente. Benjamin marcou uma reunião com o médico que o atendera anos atrás, agora aposentado. Encontraram-no numa cidade vizinha, um homem idoso de olhar cansado. Eu errei seu diagnóstico, admitiu ele após reler os arquivos, mas nunca falei com essa Clara. Não sei como ela me envolveu nisso. O alívio foi breve. Horas depois, o detetive ligou. Clara conseguira um depoimento falso de um ex-funcionário da clínica, pago para dizer que Emma acessara os registros de Benjamin antes de conhecê-lo. É uma armação, disse o detetive, mas ela vai usar isso na audiência. Benjamin bateu na mesa furioso. Então vamos desmascarar isso antes que ela consiga. Ellie e Emma reuniram provas, recibos, testemunhas do café, até o histórico de ônibus dela, provando que nunca houvera contato antes do primeiro encontro. O advogado deles levou tudo à promotoria, pedindo a rejeição da condicional. A audiência chegou rápido. Emma insistiu em ir, mesmo grávida. Quero olhar nos olhos dela, disse determinada. No tribunal, Clara apareceu confiante,
o cabelo arrumado, a voz doce enquanto mentia. Emma planejou tudo. Eu só queria proteger ele, disse ao juiz. Mas o advogado de Benjamin contra-atacou, apresentando as provas e o depoimento do médico verdadeiro. O ex-funcionário, pressionado, confessou a falsificação. O juiz bateu o martelo. Condicional negada. Caso encerrado. Clara lançou um olhar de ódio a Emma, mas foi levada de volta à cela, derrotada de vez. No caminho para casa, Emma chorou, de alívio, de exaustão. Acabou mesmo? Perguntou a mão no ventre. Benjamin assentiu, beijando-a. Sim, ela não pode mais nos tocar. Mas o destino guardava uma última surpresa. Dias depois, numa consulta de rotina, o médico pediu um ultrassom extra. Parabéns, disse ele sorrindo. São gêmeos. Emma e Benjamin se entreolharam atônitos. Gêmeos? Repetiu ela, rindo entre lágrimas. 2 bebês, confirmou o médico. Benjamin segurou a mão dela, o coração explodindo. 2 filhos. Meu Deus, Emma! A notícia espalhou-se rápido. Lucas pulou de alegria ao saber que teria 2 irmãos. Sol e lua! Gritou, mostrando os desenhos. Naquela noite, Benjamin e Emma sentaram-se no jardim ainda processando. Você disse que não podia ter filhos, brincou ela, encostando-se nele. E você me surpreendeu com 2, respondeu ele rindo. A mansão, antes um lugar de solidão, agora era um lar completo. Mas no fundo, Emma sabia que o título da história deles, 2 filhos, estava apenas começando a se cumprir, de um jeito que nem Clara poderia imaginar. A notícia dos gêmeos transformou a mansão numa mistura de caos e alegria. Emma e Benjamin passaram semanas planejando o futuro. Um quarto novo para os bebês, ajustes no jardim para mais espaço e o casamento que agora tinha data marcada. Quero que seja antes deles chegarem, disse Emma, esfregando a barriga que crescia a olhos vistos. Benjamin concordou sorrindo. Então vamos fazer isso logo. Uma família oficial. Lucas, empolgado, insistia em ser o porteiro do anel, como ele chamava, arrancando risadas dos 2. O casamento aconteceu numa tarde ensolarada no jardim da mansão, exatamente como Emma sonhara. Nada de ostentação, apenas amigos próximos, a nova equipe da casa e um juiz de paz. Emma usava um vestido simples, mas elegante, o tecido leve acomodando sua gravidez de 5 meses. Benjamin, de terno sem gravata, não tirava os olhos dela. Lucas, com um sorriso enorme, carregou as alianças numa almofada improvisada. Quando trocaram os votos, Emma falou primeiro. Você me deu um lar quando eu só tinha sonhos quebrados. Prometo te amar e lutar por nós, sempre. Benjamin, emocionado, respondeu. Você me mostrou que a vida vale mais que o dinheiro. Prometo ser seu parceiro para você e nossos filhos. O beijo selou tudo sob aplausos e o gritinho de Lucas. Agora somos 4, ou 5. A vida seguiu em um ritmo novo. Emma parou de pintar por um tempo, focando na gravidez, mas Benjamin a surpreendeu com um ateliê no sótão. Para quando você estiver pronta, disse ele orgulhoso. Ela o abraçou, sentindo-se mais amada a cada dia. Lucas se adaptava à escola, trazendo amigos para casa, enchendo a mansão de vozes e risadas. Benjamin, antes preso ao trabalho, agora equilibrava os negócios com a família, muitas vezes levando Lucas para pescar no lago. Quero que eles tenham o que eu não tive, dizia ele a Emma, os olhos brilhando. Os gêmeos chegaram numa noite de primavera, após um trabalho de parto longo, mas tranquilo. Emma deu à luz 2 meninos saudáveis, Noah e Elias, nomes que Lucas aprovou com entusiasmo. Nada de sol e lua? Brincou Benjamin, segurando um deles no colo. Eles são melhores que isso, respondeu o menino, orgulhoso de seus irmãos. A mansão virou um redemoinho de fraldas, choros e risos. Benjamin, que nunca imaginara ser pai, agora trocava fraldas com uma habilidade surpreendente. Você é natural nisso, disse Emma, exausta, mas feliz enquanto amamentava Elias. Aprendi com o melhor, respondeu ele, olhando para Lucas. Clara ficou no passado, uma sombra que não os alcançava mais. Após a audiência, ela e Peter enfrentaram penas maiores por falsificação e extorsão, garantindo que não voltariam tão cedo. Benjamin, às vezes, pensava nela, não com raiva,
mas com pena. Ela perdeu tudo por inveja, disse a Emma numa noite enquanto os gêmeos dormiam. E nós ganhamos tudo por confiar, respondeu ela, encostando-se nele. A mansão, antes um símbolo de solidão, agora era o coração de uma família que desafiara todas as probabilidades. Um ano após o nascimento dos gêmeos, Emma retomou a pintura. Sua primeira obra foi um retrato deles, Lucas, Noah e Elias, brincando no jardim, com Benjamin ao fundo, sorrindo. É perfeito, disse ele emocionado ao ver o quadro pendurado na sala. É nossa história, respondeu ela, os olhos marejados. Naquela noite, decidiram celebrar o aniversário dos gêmeos com um piquenique, como o primeiro que fizeram juntos. Sob o mesmo carvalho espalharam a manta, e Lucas correu para jogar pedras no lago, agora ensinando os irmãos menores a mirar. Enquanto os meninos brincavam, Benjamin puxou Emma para perto. Você já pensou em como tudo mudou? Perguntou, a voz suave. Ela riu olhando os filhos. Todo dia. Eu era só uma faxineira lutando para sobreviver. Agora sou sua esposa, mãe de 3. Ele a beijou, o calor do momento envolvendo-os. E eu era um milionário que achava que não podia ter filhos. Você me surpreendeu com 2 e muito mais. O título da história deles, que começara como um eco de fofocas, agora era uma verdade viva, escrita em cada riso, cada abraço. A vida não era perfeita. Havia noites sem dormir, discussões bobas sobre quem esquecera o leite, e o desafio de criar 3 crianças tão diferentes. Mas era real, e isso bastava. Certa tarde, enquanto Emma limpava o ateliê, encontrou um desenho antigo de Lucas, os 3 bonecos de palito sob o sol. Você, eu e a mamãe, ele dissera na época. Agora com Noah e Elias, eram 5. Ela guardou o papel com carinho, um lembrete de como tudo começara. No fim daquele ano, Benjamin surpreendeu Emma com uma viagem. Uma semana numa cabana perto de um lago, só eles 5. Para recarregar, disse ele, enquanto empacotavam as malas. Lá, longe da mansão, encontraram uma paz simples. Lucas pescava com Benjamin, enquanto Emma corria atrás dos gêmeos na grama. Numa noite, sob as estrelas, ela olhou para ele e perguntou, você imaginou isso algum dia? Benjamin sorriu, segurando a mão dela. Não, mas é melhor que qualquer sonho. A história deles terminava ali, não com um ponto final, mas com um começo. O milionário que dissera não poder ter filhos e a faxineira que o surpreendera com 2 e um terceiro de coração construíram algo que o dinheiro nunca compraria. Um lar. E enquanto o vento soprava pelo lago, levando as risadas das crianças, Emma sabia que, contra todas as probabilidades, eles haviam vencido.